nós vamos iniciar a nossa apresentação, eu tenho o privilégio de pedir à doutora Thelma Krug de fazer uso da palavra. Obrigada, professor Marcos. É um prazer meu, né, de estar aqui. Eu vou ficar em pé mesmo, eu estou impressionada de ver o número de alunos aqui, alguns professores também. Eu queria agradecer esse honroso convite que o senhor me fez para estar aqui e vim trazer minha humilde contribuição numa discussão que é uma discussão quente, como eu costumo falar, né? Falar um pouquinho dos riscos do aquecimento global e um pouco também de trazer um pouco também... Estou passando por um momento difícil, né? Que não é um momento só difícil no contexto brasileiro, politicamente falando, economicamente falando também, mas no contexto internacional, né? Ou seja, essa questão recente dos Estados Unidos anunciarem que vão sair do Acordo de Paris, é uma discussão talvez que seja interessante a gente ter para verificar como é que isso funciona dentro de acordos multilaterais, né? Que impacto isso potencialmente poderia ter dentro do Acordo de Paris. Mas vamos chegar lá, eu acho que a minha contribuição ela vai ser mais genérica. Mas o professor tinha falado, eu estou vendo muitas mulheres aqui, né? E é uma satisfação estar aqui também falando com estudantes que estão trabalhando na parte de relações internacionais. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? É muito difícil falar de trajetória. É muito difícil porque eu mesma me questiono às vezes como é que a gente consegue, de repente, ter uma história atrás e como é que ela começa. Então eu sempre falo que as pessoas às vezes me dizem que sempre tem uma componente de sorte de estar no meio certo, na hora certa e com as pessoas certas. Então eu acho que um pouco da minha história ela se deve pelo fato de eu ter estado numa instituição certa e com as pessoas que, o Gilvan, por exemplo, que foi um dos grandes líderes, né, na discussão de mudança do clima no Brasil, foi uma das grandes pessoas que me impulsionaram a entrar nessa trajetória de negociação pelo Brasil. Mas, então, eu vou falar algumas coisas também, professor, principalmente para as mulheres. A gente estava discutindo um pouco dessa questão de gênero, né? Quando a gente fala, questão de gênero, eu detesto falar dessa questão de gênero, né? Porque eu acho que isso não deveria existir, tá? Ou seja, não deveria existir essa questão de um papel diferenciado para mulheres. Mas, infelizmente, a gente tem que discutir isso e eu vou falar um pouquinho das implicações também, dentro de uma trajetória, vamos dizer, científica, e as consequências ainda hoje dentro de uma sociedade que ainda não percebeu a necessidade dela ser um pouco mais even, né? menos diferenciada entre gêneros. Isso não é questão só do Brasil, não. Isso é uma questão internacional, como falávamos hoje, né? E eu vou contar talvez um pouco dessas histórias. Então, a minha formação mesmo, ninguém acredita, porque todo mundo acha que eu sou engenheira florestal, mas a minha formação ela é matemática e não foi uma matemática por uma questão de escolha. Aí que a gente vê como é que as coisas vão acontecendo na vida da gente. Casei muito criança, né? Eu tenho uns 19 anos. Tive filho também, criança, acho que com 20, 21. E na ocasião, meu esposo foi fazer o doutorado dele em Chicago. E naquela época eu estava prestando vestibular para engenharia. Aí cheguei nos Estados Unidos, né, para ser mãe. O filhinho estava com 4 meses, para ser mãe. E num desespero total, porque eu sempre gostei muito de estudar, então ser mãe, ficar em casa, só naquelas tarefas de casa, era um pesadelo para mim, né? E aí eu falei então para o meu então marido, eu vou falar dessas histórias, então marido, né? Que não dava. E ele falava assim, mas como é que a gente vai pagar uma faculdade para você, né? Eu dizia, eu não sei como é que a gente vai pagar, mas a gente vai ver, enfim. Né? E aí começou a minha trajetória de luta mesmo, né? De luta. Das histórias que eu conheço era, então, ter que trabalhar muito, ser babysitter, ser datilógrafa, ser secretária, ser tudo, né? Para poder realmente pagar a parte dos estudos, até conseguir uma bolsa de estudo. E era engraçado, porque essa bolsa de estudo ela era dada só para os alunos que se destacavam, mas ela também tinha uma condicionante, ela era dada só para um quarter, só para um período de 3 meses, e depois você tinha que fazer de novo. Então, depois de um ano, quando a universidade, então, avaliava o seu desempenho e falava que você tinha sido agraciado
automático era esse processo. Dos melhores alunos, só para aquele trimestre. O meu então marido falou assim, não, você vai fazer umas 10 disciplinas, porque daí, enfim, né, vai avançando, era por disciplina, né, era por créditos. E aí dá-lhe 10 disciplinas com uma criança pequena, né, e ainda com a responsabilidade de ter que se dar bem, porque você tem que ganhar a continuidade dessa bolsa com mais 10 disciplinas, mas enfim. Esse foi um processo bastante penoso. Me lembro perfeitamente no nosso apartamento, que era bem pequeno mesmo, eu estar lavando louça e cozinhando e com o livro de cálculo. Isso ficou marcado muito na minha cabeça, né? Ali cozinhando e lavando louça, mas lá... E essa história, ela pegou muito pesado para mim. Então, acabei sendo uma das alunas que terminaram antes da graduação, foi 2 anos e meio, foi um recorde na universidade, muito doente depois, para depois receber uma chamada da universidade para fazer o mestrado, sem necessidade de comprovar o desempenho. Ou seja, nós queremos que você volte para o Brasil com o seu mestrado. E foi assim, uma trajetória muito difícil, de muita luta, de muita determinação. Enfim, começa assim a trajetória e com um filho pequeno também, né? Aí venho para o Brasil, vou dar aula com muita discriminação ainda à época, nós estamos falando aí de 40 anos atrás, né? Onde eu fui professora na Faculdade de Engenharia de São José dos Campos, primeira mulher a ser professora lá. E assim, diretora ainda falando, olha, nós vamos ver seu desempenho, né? Não diria isso para homem jamais, né? É a primeira vez que ela vai pegar uma turma pesada, uma turma de 5º ano, né? E, enfim. E a partir dali, professor, para encurtar uma grande história, saí para ser chefe de departamento e para ser diretora da Faculdade de Engenharia, nomeada pela sua congregação. É a única mulher ainda que tem no painel de galeria ali. Aí são as histórias engraçadas, né? Por quê? Como é que essas coisas vão acontecendo, né? Então, acho que são várias características, são características, inclusive, pessoais, né? De determinação, como eu falei, determinação. Ou seja, eu acho que o que mais me caracteriza é essa predisposição de poder conversar de igual para igual, independentemente de quem seja, né? Então, sempre ali... sendo muito aberta, desde o funcionário mais simples até o presidente, vamos dizer, da fundação que eu fui diretora, né? E aí saí de lá, fui para o INPE, que estou lá há 35 anos como pesquisador. Sofri demais, porque era muito difícil para mim sair de um ambiente de universidade, né, que era muito dinâmico, né? Eu gostava muito de lidar com os alunos para depois ficar confinado num ambiente de estudos, de pesquisa, de biblioteca. Naquela época a gente falava de biblioteca, hoje não sei, você não tem nem muito mais valor para a biblioteca, está tudo lá no Google, né? Naquele tempo a gente saía com pilhas de livros e era muito difícil, né? Dali, professor, eu saí para fazer meu doutorado, né? Estava numa área já de trabalhar com a parte de imagens de satélite, sensoriamento remoto, desde dessa parte mais inicial. E o que eu acho que foi muito importante dentro da minha trajetória foi justamente começar a trabalhar com essa parte de previsão de safra agrícola e depois, mais especificamente, com a parte de monitoramento do desmatamento na Amazônia. Ou seja, trabalhando na área de observação da terra, né? E saí para fazer meu doutorado. Quando eu voltei do meu doutorado, é uma coisa interessante, né? Que a gente passa tantos anos fazendo com muito sacrifício, né? O doutorado e etc. Trabalhou pra caramba. Mas eu, infelizmente, nunca, depois desse doutorado, consegui sentar para justamente exercitar aquilo. Porque eu já fui trazida para ser chefe de departamento, né? E justamente por conta de reduzir conflitos internos. Ou seja, era a minha habilidade de saber lidar com as pessoas para reduzir impactos. Também fui a primeira mulher, e com muita dificuldade também, né? Nós estamos falando aí de 30 anos atrás agora, onde o INPE é uma instituição ainda, eu acho, machista, né? Sempre com homens na sua liderança, e foi muito difícil se estabelecer um processo de início assim, de mulher em posições mais altas, né? Fui chefe de departamento na parte de sensoriamento remoto, com
vários desafios, né? Desafios esses, porque eu não era uma pessoa da área de sensoriamento remoto, eu era uma pessoa que trabalhava na parte de matemática, parte de modelagem, mas isso justificou um pouco. Mas não era uma pessoa da área. Era uma mulher e era nova, né? Vamos assim dizer, dentro daquele ambiente. Novamente consegui superar esses desafios com determinação e me candidatei depois a... Nessa época não tinha, nessa época era o diretor que dizia, fulano vai ser coordenador, etc. E nessa época eu me lembro então que os colegas falaram, não, nós não queremos mais um processo desse de se impor uma coordenação, nós queremos um processo aberto, né, de consulta aos pares, né, aqui internos. Então, o diretor do INPA, a ocasião, Márcio Barbosa, chegou para mim e falou, Thelma, mas eu queria que você continuasse como coordenadora dessa área de observação da Terra, que pega a parte de sensoriamento remoto, processamento de imagem. E daí? Eu falei, bom, professor, se eu não for eleita, porque o pessoal não me quer, eu já estou há 5 anos trabalhando no departamento, então vamos lá, vamos arriscar. E assim foi, um processo só de votação pelos pares científicos, né? E aí consegui então na eleição, ou seja, foi um processo que deixou de ser aquele processo de dizer está sendo favorecida por XYZ, né? Era um processo de eleição escolhida pelos pares. Agora, o que leva a isso? Eu acho que são várias características pessoais também, onde não só o aspecto técnico, porque eu acho que tem uma diferença que eu sempre digo, eu acho que essa diferença ela existe até hoje, né? É a diferença que eu acredito que a mulher, não gosto de diferenciar, mas acredito que há características que são mais fáceis para a mulher do que o homem, é aquela de reconhecer que você não sabe alguma coisa. Não sabe. Eu não sei. É muito difícil para um homem dizer não sei. Pergunta para ele se ele se perder no trânsito, por que ele não para no posto e não pergunta como é que ele vai chegar lá. Ele não vai parar. Ele vai errar 10.000 vezes, vai dar 1.000 voltas, mas ele não vai parar para perguntar, porque ele não quer reconhecer que ele está perdido. E a mulher, ela tem essa facilidade. E eu acho que isso me caracterizou muito. Ou seja, o pessoal, vocês querem que vocês me elegem? Não, vamos lá e tal. E vou ter que aprender e estudando muito. Eu estudo até hoje, né? Com 66 anos, estudando de noite. Ou seja, bateu lá um espacinho e está estudando. Porque não tem fim, não tem fim. Então, eu acho que esse é um outro aspecto importante, né? Então, isso me levou, então, para a coordenação. E, ao chegar nessa coordenação, professor, então, eu acho que depende das pessoas. A gente tem a sorte de encontrar as pessoas certas. E esse diretor que eu estava mencionando a vocês, ele não tinha medo de ninguém ser sombra. Ele não tinha medo. Então, ele falava, foram vocês que geraram os números lá do desmatamento na Amazônia? Então, você vai lá apresentar para o ministro. Mas é ministro, né? Não, eu não preciso. Você vai lá, eu vou junto. Se precisar da minha intervenção, eu intervenho. Caso contrário, esse resultado é de vocês e você está representando o seu grupo de pesquisa, né? E assim foi. Eu acho que a partir daí, professor, essa possibilidade de ter uma entrada em Brasília, porque se encontrou um diretor que tinha uma cabeça aberta, né, e de permitir com que outros pudessem também mostrar sua cara, como eu gosto de dizer, foi fundamental, eu acho, para esse processo. Ao entrar em Brasília, depois... Aí é difícil a gente caracterizar porque que as coisas vão acontecendo. Mas aí fui convidada para ser, então, secretária na Secretaria de Programas e Políticas de Ciência e Tecnologia no Ministério da Ciência e Tecnologia, que era isso que era chamado à ocasião. Lá fiquei 1 ano e meio, né? Grandes desafios, porque era jovem ainda, né? Aí voltei, saí de Brasília, porque mudou o governo, saiu Fernando Henrique, que tinha um grupo extremamente... Era impressionante de ver a capacidade que se tinha naquela ocasião de ter, enfim, ministros técnicos impressionantemente bons, né? Hoje já existe uma vertente um pouco mais política, né? E que dificulta muito o diálogo, né? Mas como se diz, como diz meu amigo Gilmar Almeida Filho, não importa quem seja o ministro, importa quem está assessorando, né?
Mas se os assessores também são ruins, aí é meio complicado. Então, eu acho que atualmente nós estamos passando por alguns momentos bastante complicados, né? Nesse sentido. Aí eu voltei para o INPE novamente, né? E depois, para minha surpresa, a ministra Marina Silva me chamou, porque ela estava abrindo uma secretaria, que era a Secretaria de Mudança do Clima e Qualidade Ambiental. E aí ela, ao criar essa secretaria, me convidou para ser secretária nacional. Então, eu passei um período até ela sair do ministério, né? Foi um período extremamente rico, que foi justamente a época que a gente construiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima e, junto com ela, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima também, que hoje é um fundo que, infelizmente, já perdeu grande parte do fôlego que teve no começo, com alguns recursos da própria Petrobras, né? E depois que Marina saiu, eu voltei de novo para o INPE, achei que ia ficar quietinha, né? Então, passei pelo governo Fernando Henrique, passei pelo governo de Lula, e depois passei pelo governo de Dilma, assim, em Brasília, quando fui convidada para... Aí já não era secretária, mas era para ser diretora do departamento que trabalha com a parte de políticas, desenvolvimento de políticas para o combate ao desmatamento, dentro do Ministério do Meio Ambiente, né? Fui emprestada novamente e saí recentemente exonerada, né? Eu digo isso com orgulho, né? De ter sido exonerada por, enfim, visões divergentes. Então, é uma trajetória muito rica, isso sob o ponto de vista nacional. Agora, estando em Brasília e se trabalhando com uma temática tão importante como o desmatamento da Amazônia, a parte de degradação florestal, a parte mais ambiental, ela tem um apelo muito grande, né? E aí foi onde começou a minha inserção, a visibilidade junto ao Ministério das Relações Exteriores, né? Que aí foi, acho que, fundamental para toda a minha trajetória, vamos assim dizer, internacional, fora do Brasil. Ela, necessariamente, eu acho que ela tem que passar pelo Ministério das Relações Exteriores. E aí, representando o Brasil nas negociações sobre essa temática de uso da terra, mudança de uso da terra e florestas, que, na verdade, quando começou essa Convenção do Clima, em 1994, quando ela foi implementada mesmo, ela foi criada em 92, mas foi implementada em 94, as discussões elas eram em poucos assuntos, vamos dizer, poucos assuntos, né? A coisa foi tomando um volume tão grande, tão grande, tão grande, que o Itamaraty se viu e se vê numa situação de precisar contar com apoio técnico para subsidiá-lo, além de também ajudá-lo nas negociações, que é impossível você ter uma representação em todos esses temas que hoje, por exemplo, estão na Convenção do Clima, né? Então, acho que fiquei uns 15 anos negociando pelo Brasil na Convenção do Clima, para assuntos relacionados a florestas e uso da terra, considerado um dos temas mais complexos, né? Depois, acho que quando a gente chegar na última pergunta, acho que a gente colocou algumas perguntas aqui, eu acho que eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre essas questões. Como é que a gente chega lá, como é que a gente negocia, né? Como é que funciona, já que vocês estão nessa parte de relações internacionais, como é que isso funciona mesmo na prática, né? E não é uma coisa muito fácil. Acho que tem algumas habilidades pessoais que são importantes, além de outras que deixam de ser pessoais, né? Porque senão estaríamos perdidos, e passam a ser outros tipos de competências que são importantes para que você assegure esse papel dentro do cenário internacional. Daí, Dr. Gilvan Meira Filho, novamente, pessoas importantes que estiveram no meu caminho, conhecendo minha trajetória, ele tinha sido do INPE, tinha sido coordenador da área de observação da Terra, nossa trajetória foi muito parecida, né? Foi ele quem me introduziu ao IPCC, né? O Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima. À época, como é que se constitui esse painel intergovernamental? É um painel de governos, hoje são 195 países, né? Membros do IPCC. Ele é um órgão que hoje ele está em Genebra, mas o número de pessoas é pequeniníssimo.
Nós temos somente 12 pessoas que trabalham efetivamente dentro da organização, vamos assim dizer, né? E depois ele passa a ter a contribuição de autores do mundo inteiro dentro dos produtos que os governos solicitam, né? Eu vou falar um pouquinho depois disso durante a minha apresentação. E aí o Dr. Gilvan, através do Itamaraty, propôs meu nome para ser presidente da Força Tarefa em Inventários Nacionais sobre Gases de Efeito Estufa, que é justamente uma força-tarefa dentro desse painel encarregada no desenvolvimento de metodologias para fazer as estimativas de emissões de gases nos diversos setores, né? Energia, processos industriais, agricultura, resíduos e uso da terra e florestas, um pouco por conta dessa competência que eu já tinha de trabalhar com essa parte de uso da terra e florestas. E aí essa trajetória do IPCC, que é um painel científico, começou em 2002, é um processo de votação, ou seja, os países votam. Entrei em 2002 até 2009, uma nova eleição, aí continuei como vice-presidente dessa força-tarefa até 2015, e em 2015, finalmente, através de um processo de eleição também, em nomeação do Brasil, do meu nome para vice-presidência, eu fiquei muito grata de ter sido indicada pelos países como vice-presidente do IPCC. São 3 vice-presidentes, na verdade, né? Hoje, 2 de países em desenvolvimento e 1 dos Estados Unidos, que estão na vice-presidência também do IPCC. Falaremos disso, porque dentro dessa nova política do governo Trump, hoje o IPCC, que tinha uma grande parte de seus recursos, né, oriundos dos Estados Unidos, acho que era 45% dos recursos, né, do IPCC vinham dos Estados Unidos. E hoje foram cortados para 0. Então, isso vai trazer novos desafios, né, que nós estaremos discutindo daqui a 2 semanas em Montreal, junto com todos os países, ou seja, como é que a gente consegue superar essa dificuldade de financiamento das atividades do IPCC, que são atividades voluntárias, mas a participação de todos os países em desenvolvimento, ela é bancada por esse fundo fiduciário, né, do IPCC, que vem de contribuições voluntárias dos países, né. Então, hoje a situação é um pouquinho grave, particularmente no sentido de não querer se perder esse importante balanço geográfico, que é justamente você ter a participação de cientistas de países desenvolvidos e de países em desenvolvimento, esses últimos apoiados financeiramente na sua viagem, e pelo trabalho mesmo a gente não recebe, é todo um trabalho voluntário. Até agora há pouco, conversando com uma pessoa, eu perguntei, mas por que leva, né, uma pessoa a contribuir voluntariamente com todas essas dificuldades, principalmente mulher, né? As histórias de mulheres cientistas que participam não são triviais. Eu vou falar do professor Markovic, que tem uma específica cientista europeia, que, quando casou, tiveram a decisão de ter muitos filhos, né? É uma decisão deles, gostam de ter a casa cheia. Então, normalmente, ela passa por processo de ter filhos pequenos sempre. Então, todas as vezes que a gente tem as reuniões do IPCC no Brasil, e ela vem para cá, ela fala, Thelma, você consegue uma babysitter para mim? E aí, na hora do almoço, ela se mobiliza para dar de mamar. Não é uma coisa fácil nem trivial, né? Aí você pergunta, por quê? Onde é que está a força de se querer contribuir de uma forma voluntária? De onde vem essa força, né? E outras histórias, assim, menos emocionantes, né? Como hoje, eu considero que hoje uma das vice-presidentes do grupo de trabalho responsável pela parte da base científica do IPCC, né? Ela é francesa. E eu perguntei, Valérie, mas como é que enfim, como é que você sai de casa, quem cuida dos filhos, etc, etc. Não, meu marido ele ajuda, mas ele fala assim que é para deixar a geladeira cheia, né? Ou seja, é aquela questão, você vai, mas você é que tem que assegurar que eu vou ter o que comer, e etc, etc, como se isso fosse uma coisa que fosse responsabilidade só da mulher. Mas, enfim, professor, isso conta, assim, rapidamente uma trajetória que começou, vamos assim dizer, com muita determinação, com muita emoção, e eu acho que, acima de tudo, né, se eu tiver realmente que dizer o que caracteriza mesmo, é muito amor pelo que eu faço, né?
Então, isso todo mundo fala, nossa, Thelma, pô, você se emociona, você fala, porque eu gosto, porque eu amo mesmo, né? Então, é determinação, é vontade de sempre aprender um pouquinho mais, é humildade, né? E esse grande amor pelo que se faz. Então, para todos aqueles que têm esse grande amor pelo que faz, eu acho que a trajetória é muito mais fácil. Bom, então isso contou um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que era importante até para dizer para as meninas, né? É um pouquinho mais difícil para as meninas, isso eu acho que eu tenho que reconhecer. Mas não é impossível, eu acho que está ficando cada vez melhor. Mas, sobre o aspecto, se eu puder deixar uma última contribuição nesse aspecto particular, eu acho que toda essa dedicação, se eu tivesse que olhar para trás e rever um pouquinho, eu acho que eu teria olhado um pouquinho mais para o lado de família. Eu acho que alguma coisa ficou comprometida nessa dedicação, vamos assim dizer, nessa ânsia, nessa paixão. Eu acho que a família acabou ficando um pouquinho para trás. Então, eu sempre digo, tome cuidado para poder equilibrar um pouquinho essas coisas. E não pensar que é só o trabalho, né? Existe toda a necessidade de se ter um balanço entre essas coisas, e eu acho que a vida familiar é importante também. Então, vamos lá. Então, na parte que me cabe hoje, a gente ia falar um pouquinho desses riscos, né? Esses riscos ambientais, a gente está falando hoje. Hoje todo mundo sabe que um grande risco que a gente tem é o risco que a mudança do clima impõe. E por isso que a gente tem todos esses acordos, ou seja, a Convenção das Nações Unidas, né? A Convenção 4 das Nações Unidas sobre a mudança do clima, né? Quando ela foi criada como uma visão dos cientistas que já apontavam para os negociadores, para os representantes de países que alguma coisa não estava, com as observações estavam indicando alguma coisa anômala, né? Ou seja, testemunhos de gelo, principalmente, são uma grande medida onde os cientistas se apoiam, né? Para entender sobre essas questões de mudanças. E naquela ocasião se tinha uma dúvida muito grande de por que essas anomalias estavam acontecendo. E já existia uma leve desconfiança de que existia uma contribuição antrópica, ou seja, a contribuição do homem, que até hoje, né, tem gente que diz que não acredita, né, que isso esteja acontecendo, mas que existia aí uma contribuição antrópica, e principalmente depois da era pré-industrial. Foi logo depois dela que começaram, então, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, né? E que, a partir daí, aumentou, então, a concentração desses gases na atmosfera, que estão relacionados, então, a esse aquecimento, né? E, na ocasião, não existia tanta certeza da contribuição humana nesse processo, mas a gente diz que, pelo princípio da precaução, os países decidiram que eles iriam, enfim, criar a convenção como um mecanismo de envolvimento de todos os países numa temática que já se entendia naquela ocasião que não poderia ser abordada isoladamente, ela tinha que ser abordada de uma forma global, né? Hoje o IPCC já diz que não daria para você interpretar as observações se você não entrasse com a componente antrópica, caracterizada pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, toda a parte de modelagem das observações, né? Se você fizer uma modelagem só utilizando a variabilidade natural, erupções vulcânicas, a parte de modificação nas radiações solares, que acontece a cada 11 anos, se você entrasse só com essas componentes, você não conseguiria explicar as observações que você está vendo hoje. E foi a partir daí que você, então, fez essa associação com a componente antrópica. Hoje, então, quando a gente olha, qualquer tipo de fenômeno, ele decorre da mudança do clima? Não necessariamente. O IPCC, ainda em algumas regiões, ele tem dificuldade de fazer uma atribuição de se aquele fenômeno se deve a um fenômeno natural, que aconteceria de qualquer forma, ou se ele tem uma contribuição de mudança do clima, né? Então, o IPCC faz, a cada 7 anos ele sai com um levantamento do estado da arte da mudança do clima,
contando com a contribuição voluntária, então, de cientistas que são nomeados pelos países, complementados por alguns cientistas aonde os países não indicaram aquela competência que era necessária. E a cada 7 anos eles saem, então, com 3 volumes, que são contribuições de 3 grupos de trabalho. A gente chama de grupo de trabalho 1, que é a base científica da mudança do clima. Um grupo de trabalho 2, que trabalha com a parte de impactos, adaptação e vulnerabilidade. E um grupo de trabalho 3, que trabalha com a parte de mitigação da mudança do clima, ou seja, tudo que poderia ser feito para minimizar a mudança do clima ou fazer com que ela não acontecesse. Então, hoje, as mensagens que a gente tem, o último relatório do IPCC saiu em 2014, o próximo deverá estar saindo em 2022, com alguns relatórios intermediários, dos quais eu vou falar particularmente de um deles, né? Então, a contribuição que eu estou trazendo aqui, ela vem em alguns slides, que eu vou apresentar poucos slides, alguns slides que eu acho que são extremamente ilustrativos, né? Mas grande parte da contribuição, para aqueles que tiverem interesse, na página do IPCC, a contribuição do grupo de trabalho 2, que nessa última avaliação, que a gente chama de AR5, foi o quinto conjunto de contribuições que houve. Nós estamos no 6º ciclo agora. Na verdade, foi feito para esse grupo de trabalho 2, de riscos, vulnerabilidade e adaptação, 2 volumes. Um volume com uma abordagem mais global e um volume abordando de forma mais regional os riscos e os potenciais impactos da mudança do clima, né? Eu vou falar um pouco sobre isto agora no meu próximo slide. Aí, professor, a gente fala quais são os principais riscos ambientais a considerar na construção do futuro. Quando eu coloquei essa pergunta, eu falei, bom, tem tantos aspectos que a gente pode abordar para responder essa pergunta, né? Que parte do IPCC eu pego? Vou me concentrar, claro, no grupo de trabalho 2, já que ele é que trabalha com a parte de riscos e impactos, adaptação e vulnerabilidade. Mas que parte dele? Ele não queria pegar tabelas e tabelas que apontam quais são esses riscos em todas as áreas, né? O risco da mudança do clima nos ecossistemas terrestres, água doce, nos oceanos, né? Os oceanos são uma preocupação grande que a gente tem com o aquecimento, né? Que pode tornar muitos dos processos irreversíveis depois no futuro, porque hoje se constata que o aquecimento já está levando, o aquecimento global já está levando ao aquecimento das águas superficiais, né? Águas superficiais são até a profundidade de 700 metros, né? Então você já consegue detectar o aumento da temperatura nos oceanos até essa profundidade. E não se conseguiu detectar ainda um aquecimento nas águas profundas. E a grande preocupação que nós temos, enquanto cientistas, né, é que a hora que esse aquecimento chegar nas águas profundas, isso realmente poderá modificar os processos oceânicos, né, em grande escala. E mais do que isso, a grande preocupação que a gente tem é que de todas as emissões anuais que você tem globais, 40% delas fica na atmosfera, mas 30% volta para os oceanos, né? Através de processos que acontecem ali, químicos, inclusive, né? Nos oceanos, e 30% volta para o que a gente chama de ecossistemas terrestres. Basicamente é o que a gente costuma chamar de efeito de fertilização, que está associado à questão de fotossíntese, né? Então, como isso só acontece com a parte de vegetação, né? Praticamente, através do processo de fotossíntese, que você tira o CO2 da atmosfera. Como você está aumentando o CO2 na atmosfera, né, desde a era pré-industrial, o que você pode perceber é que um aumento, né, por exemplo, da biomassa na parte florestal, ele poderia estar associado a essa fertilização. As plantas comem esse CO2 e crescem. Esse talvez seja um dos motivos pelos quais a gente entende, tem um grande debate nesse sentido, quando a gente, no inventário nacional, coloca que as nossas florestas amazônicas, elas estão crescendo. E estão crescendo através de medidas feitas em áreas de floresta natural, né?
ou seja, o pessoal está medindo a circunferência, está vendo que essa circunferência, né, o diâmetro das florestas, eles, enfim, tem todo um processo metodológico para fazer essas mensurações. E isso a gente já sabia lá atrás, mas lá atrás o pessoal superestimava o que poderia ser esse efeito de fertilização. Hoje a gente já está bem mais. Antes era tipo 11 toneladas por hectare, né? Hoje nós estamos com menos 0,5 toneladas de carbono por hectare ano, né? Ou seja, diminuiu muito, ou seja, a ciência melhorou muito nesse sentido. Mas a gente fala dessas florestas naturais estarem crescendo e algumas pessoas falam, mas para onde é que está indo esse CO2? Está crescendo, mas como é que ele está indo? Ou seja, se a gente considerar que isso sempre houve, essas florestas têm que ser enormes, né? Ou seja, vão crescer mais, não estão crescendo mais, ou estão engordando, mas, enfim, tem toda uma especulação de o que é que esse efeito de fertilização poderia trazer. Então, quando a gente pensa que poderá haver uma saturação dos oceanos, né, com relação a ele também tirar 30% da concentração de CO2, ou seja, está aumentando a concentração de CO2 nos oceanos, o que está aumentando também esse processo todo de acidificação, que leva depois a toda a questão com os corais, né? A gente fica preocupado se os oceanos perderem essa capacidade de tirar esses 30%. Ou seja, essa é uma preocupação científica genuína. O que acontece se os oceanos deixarem de ter essa contribuição que historicamente eles têm, né, na modelagem? Isso você mede mesmo, isso não é especulação. O que é especulação é para onde vem nos ecossistemas terrestres. A gente não sabe se vem para o solo, se vem para as florestas, se vem para as áreas degradadas. Isso ainda é uma questão aberta, mas que volta para os ecossistemas terrestres. Isso é inevitável, não tem mais para onde ir. Se fica 40% na atmosfera e 30% para os oceanos, o resto só pode vir para cá, né? Então, quando eu estava olhando essa questão, eu falei, bom, como é que eu abordo ela? Aí o IPCC, ele tem uma frase que eu achei interessante, que ele diz assim, os riscos-chave, né, key risks, que ele coloca, né, os riscos-chaves mesmo da mudança do clima, estão potencialmente relacionados aos impactos em cima do artigo 2 da Convenção do Clima, que diz que o objetivo, né, desse artigo 2 da Convenção do Clima, ele busca estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça a interferência antrópica, interferência do homem, perigosa no sistema climático. E ele continua, né, dando tempo para que você tenha assim, processos adaptativos nas florestas, para não comprometer a segurança alimentar, enfim, ele continua. Mas a chave da questão era esse artigo 2, que é muito mencionado no IPCC também, assim, e muito mais na Convenção, já que o objetivo da Convenção é buscar estabilizar a concentração desses gases em um nível que impeça a interferência antrópica perigosa no sistema climático. E aí, quando esse objetivo foi colocado, foi difícil de se entender o que era uma contribuição antrópica perigosa. O que é perigoso? Né? Ficou lá, como o tema. O que é perigoso? Como é que a gente vai saber em que nível é esse que vai impedir essa interferência antrópica perigosa, né? E foi a partir de vários dos dados, e eu acho que essa próxima transparência ela mostra isso, cima desse lado direito aqui, esquece que eu já vou voltar para aquela lá, então vamos pegar só esse pedaço da direita aqui. Eu resolvi pegar, professor, em vez de pegar mesmo quais são os riscos ambientais de uma maneira assim, bem pontual, na saúde, na agricultura, nas florestas, na água, etc., eu resolvi pegar o que o IPCC chama de 5 grandes razões de preocupação, né? Associadas, quais são os riscos associados a essas 5 razões de preocupação? E que razões são essas? Então, se a gente olhar, aqui você tem dois termômetros, né? Isso aqui, esse termômetro do lado direito, é um termômetro que mostra, então, o aquecimento adicional, né? Isso aqui está em graus Celsius, em relativo à era pré-industrial, que a gente fala, então,
que a gente está tomando aqui como uma aproximação, como a média das observações da temperatura que existia no período de 1850 a 1900. Então, se eu tirar a média da temperatura global de superfície, tá? Nesse período, essa é uma referência. Tá? E o termômetro do lado esquerdo é um termômetro que está mudando esse período de referência, que foi o período de referência no último relatório do IPCC, que ele pega desde 1986 a 2005 e ele tira a média. Tá? Média global de temperatura. Esses dados eles são dados bastante confiáveis. São dados bons que todos, né, têm esses dados globais muito bem mensurados, né? Então, se você olhar a diferença, que pode ser tomada como uma primeira aproximação ao que seria o aquecimento observado desde a era pré-industrial até hoje, e que a gente, até 2005, que era da ordem, então, de 0,61 graus Celsius. Né? Isso global. Você pode achar que isso é pouco, mas entenda que isso é uma média. Né? Isso é uma média global de temperatura. E como é que ela está distribuída? Existem diferenças regionais significativas. Né? E isso vai acontecer sempre. Ou seja, eu vou ter uma média global, mas individualmente, regionalmente, e por isso a importância da ciência se aprofundar um pouco mais nos riscos e impactos, né? Mais regionais, até porque isso será diferenciado e eu vou mencionar algumas características aqui também. Então, o primeiro deles está relacionado aqui a sistemas únicos e sistemas ameaçados. Então, se eu olhar aqui, você vai ver que você tem uma gradação de cores, onde o amarelo representa riscos moderados, e você vai vendo que à medida que você vai subindo a temperatura, tanto faz se você pegar do lado de cá, ou se você pegar do lado de cá, né? Essa análise que o IPCC faz, ele fala que se tiver 1 grau de aumento de temperatura, né, com relação a essa média de 86 até 2005, você já vai ter um grande comprometimento de vários sistemas que hoje já estão até sendo afetados pela mudança do clima. Exemplos que a gente dá é o exemplo dos corais. Né? O exemplo dos corais é sempre um exemplo que é dado como uma forma de você identificar um sistema, recifes de corais, que poderiam estar aí cada vez mais ameaçados à medida em que você vai elevando essa temperatura. Né? Fora isso, você tem eventos climáticos extremos. Né? Isso você já também está observando, principalmente em ondas de calor, precipitações extremas, inundações. Ou seja, acho que nesses últimos anos a gente tem visto muito isso. Às vezes muito difícil você fazer a questão da atribuição desses eventos, porque o pessoal pode dizer, mas esses eventos sempre aconteceram. Né? Esses eventos de ondas de calor, precipitação extrema, isso aí sempre aconteceu. Hoje, o que os modelos indicam é que a mudança do clima ela agrava a intensidade e a frequência com que esses eventos possam acontecer. Ou seja, eles já existiam, mas vão passar a existir com uma maior periodicidade e intensidade. Né? Então, esse é um outro risco que você tem, que advém da mudança do clima e vai ficando cada vez mais grave, ou seja, riscos cada vez mais altos ou muito mais altos, né? À medida em que você tem esse aumento da temperatura relativo, tanto faz o termômetro que você pega. Depois a questão de distribuição de impactos. Essa é uma questão assim, interessante também, porque hoje a gente já vê a mudança do clima ela é injusta, como a gente diz, né? Porque ela afeta diferentemente, ela não é uma coisa uniforme, que vai afetar uniformemente as pessoas e as comunidades, né? O que a gente diz é que as comunidades mais desfavorecidas são as que são mais impactadas pela mudança do clima. E por isso, dentro do processo de negociação, essa questão ela se eleva muito porque se fala dos países mais próximos. Essa observação dessa razão de preocupação, quando se fala das comunidades mais desfavorecidas, ela independe de ser país desenvolvido ou ser país em desenvolvimento. Mas implicaria aquelas comunidades que têm um poder adaptativo, uma capacidade adaptativa mais baixa, pela própria situação econômica e assim por dentro. Então, são as mais impactadas e isso a gente já vê. A gente já vê também isso regionalmente, alguns impactos já acontecendo, alguns riscos fortes que a gente tem da mudança do clima,
principalmente na produção agrícola, na produção de algumas culturas. Isso regionalmente é bastante forte, vai tender, com o aumento da temperatura, a ficar mais grave, e ficando mais grave, até porque algumas culturas vão perder a produtividade, vai reduzir significativamente, e também a questão de disponibilidade de água vai ficar mais complicada, porque algumas regiões vão ter uma mudança no seu padrão de precipitação. E mas se a gente pegar o Brasil, já tem alguns estudos, depois eu vou mostrar rapidamente para vocês, vocês vão ver. Essa parte de impactos globais agregados, essa aqui já seria uma preocupação, e você percebe aqui que tem uma área em branco aqui que a gente ainda não conseguiu observar esses impactos, esses riscos, vamos assim dizer, agregados, né, globais, que estariam, por exemplo, relacionados à perda da biodiversidade, mas não é regional. Ela já estamos falando da Terra como um todo, né? A perda da biodiversidade. Outro aspecto importante que seria aqui seria, por exemplo, a questão do aumento do nível do mar por causa do degelo, né? Da perda de gelo no mar Ártico. São todas essas coisas que vão ficando cada vez mais profundas, já estão acontecendo em determinado grau, que já está assustando. A gente vê muito falar dessa parte do degelo, né? Do mar Ártico, e a contribuição que isso poderá ter no aumento do nível do mar. E é claro que com o aumento da temperatura isso vai ficando cada vez mais aprofundado. E depois essa parte de eventos de larga escala, que também você percebe que tem uma zona em branco aqui, que não foi ainda uma coisa que conseguiu se observar. E aqui a gente está falando também de eventos como a perda, de novo vem os corais aqui, de novo vem a perda de gelo do Ártico como exemplos disso aqui. Bom, isso aqui é muito ilustrativo, né? Para algumas pessoas acham que isso aqui é meio complicado de entender isso aqui, porque na verdade isso aqui ele é resultado de modelagem. Tá? E eu já vou falar um pouquinho dessas modelagens, que é o que está depois daquele lado esquerdo. Mas eu queria falar da importância que uma informação desse tipo tem no processo de negociação. Porque isso aqui é uma primeira aproximação para aquela interferência antrópica perigosa no sistema climático. Primeira aproximação. Ou seja, você bateu o olho aqui e você falou, olha, meu querido, vamos lá, certo? Se for 1 grau, está aqui, ó. Se for 2 graus, está aqui. Se for 3 graus, você vê que a coisa começa a ficar extremamente perigosa quando a gente já está aqui com 3 graus de aumento, né? Então, esse tipo de informação que veio da comunidade científica, ele teve um papel fundamental quando os países, no processo de negociação na Convenção do Clima, né, decidiram que iria se buscar estabilizar a concentração de gases de efeito de estufa na atmosfera em um nível que levasse a você ter um aumento máximo de temperatura no final desse século de 2 graus centígrados, enquanto se buscaria que esse aumento fosse de 1,5 grau. Então a gente percebe aqui, se for com relação a isso aqui, a gente já percebe que mesmo com 1,5 grau, você já tem ali impactos, né? Em alguns sistemas únicos e ameaçados e assim por diante. E foi por isso que as pequenas ilhas se revoltaram muito quando falaram desses 2 graus centígrados. Falaram, 2 graus centígrados já não dá para nós, né? Nós, com o aumento de nível do mar, que não está representado aqui, nós, com o potencial aumento do nível do mar, algumas dessas ilhas deixam de existir. Tuvalu, por exemplo, já tem um plano de adaptação que é ir para Nova Zelândia. É plano concreto. É plano concreto, nós não estamos falando, né? Então, isso aqui levou, então, a uma... Joia, professor, obrigado. Isso, então, levou os negociadores, nós estamos falando aí do mundo político, né, a tomar uma decisão em função de riscos e impactos associados a esses riscos, né? Que, como eu já falei, há mudanças regionais, mas há também impactos globais. E quando a gente está falando de impactos globais, nós estamos falando de impactos não só nos sistemas sociais, mas nós estamos falando da economia também, né? Economia também. Ou seja, algumas áreas deixariam de ser agriculturáveis, a questão de turismo, tudo isso entra na discussão. Cada país faz uma análise e depois, por consenso, se decide. E foi por isso que os países
da convenção, decidiram pedir ao IPCC que se aprofundasse na identificação de riscos e potenciais impactos da mudança do clima em 1,5 graus. Esse estudo ele termina em setembro do ano que vem, num ponto que depois vai estar correlacionado com a questão da contribuição dos países dentro das suas contribuições nacionalmente determinadas. Então a gente vê que, eu acho que esse aspecto foi um aspecto importante, né, onde é que a ciência contribuiu. Então não se negocia no escuro. É claro que há incertezas, todo modelo tem incertezas, mas lidar com essas incertezas é aí uma habilidade, né? Principalmente a questão de uma sensibilidade aos países que são mais vulneráveis e particularmente regionalmente essa diferenciação é grande. Bom, vamos passar. Aqui, na verdade, eu peguei esse slide do professor Marengo, né? Que está lá no CEMADEM, lá no Centro de Desastres Naturais, lá em São José dos Campos também, contribuiu também para o IPCC, e aqui a gente dividiu a América do Sul, e aqui a gente vê alguns impactos regionais. Por exemplo, se a gente pegar a Amazônia, a gente vê que os modelos estão projetando um aumento de... Já se observou, né? Isso aqui são mudança do clima já detectada na América do Sul, e particularmente para a Amazônia, um aumento na temperatura média, aí nós estamos falando regional, né? Com relação à precipitação, está muito difícil a gente ainda tirar uma conclusão se houve uma alteração no padrão de precipitação, mas você vai ter aqui runoff, que a gente chama, o impacto nas florestas, na agricultura, nos vetores de doenças. Então você já tem, para diferentes partes do país, você já consegue identificar, através de modelos, né, regionais mais específicos, alguns tipos de impactos que já levam o governo brasileiro a buscar se adaptar. Por exemplo, a questão de algumas culturas não serem mais factíveis de continuarem a ser colocados em alguns lugares, e por isso ou você busca novos lugares onde, por exemplo, o café poderia ser cultivado, ou você busca o desenvolvimento de cultivares que sejam mais adaptados à mudança do clima. E falávamos um pouco sobre isso. A minha preocupação, às vezes, de falar que você só quer colocar nos reflorestamentos as espécies nativas, quando eu tenho dúvidas se essas espécies nativas seriam resilientes à mudança do clima, dependendo do aumento da temperatura. É uma provocação, né? E eu tenho provocado um pouco isso para a gente tomar um pouco de cuidado e entrar com essa componente de mudança do clima nas decisões agora de recuperação de áreas degradadas, com reflorestamentos de larga escala e assim por diante, né? Bom, o que mais? Tem uma pergunta aqui. Quais os principais resultados alcançados com a celebração do Acordo de Paris, se são suficientes para reduzir os riscos decorrentes da crescente concentração de gases de efeito estufa na atmosfera? Bom, o Acordo de Paris ele foi importantíssimo, né? Foi um marco. Eu fiquei assim, extremamente entusiasmada, eu estava bastante otimista, né? Antes de Paris. Mas vocês que estão na parte de relações internacionais, houve elementos ali que foram fundamentais para que esse acordo fosse firmado, né? Todo mundo dizia, não, o protocolo de Kyoto levou anos para ser acordado. Que dirá um acordo que, na verdade, busca agora uma contribuição muito mais efetiva dos países em desenvolvimento. Então foi um reconhecimento de que esse esforço deixava de ser uma atribuição só daqueles países que tinham contribuído mais para a mudança do clima até agora, e passou a ser uma coisa dizendo o seguinte: olha, sem a contribuição dos países em desenvolvimento, nós não vamos conseguir chegar lá. Chegar lá hoje significa você olhar para aqueles 2 graus de aquecimento máximo até o final desse século, né? Então, um aspecto importante foi ter dado liberdade, ou seja, não condicionar nenhum país a ter uma meta de redução mandatória. Coisa que aconteceu no protocolo de Kyoto só para os países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento não tinham meta, o que não implica que eles não contribuíam para a mitigação. Então, foi um grau de liberdade para que os próprios países pudessem identificar
aonde eles poderiam contribuir e quanto isso acarretaria em termos de mitigação ou em termos de estar ajudando na trajetória para se chegar aos 2 graus centígrados, os 2 graus Celsius. Né? Então, esse foi um fator importante. O segundo fator importante era quem paga. Ou seja, quando não se colocou na mesa a questão de uma forma um pouco mais clara de quem que vai pagar essa conta, ou seja, os países em desenvolvimento querem que toda a conta seja paga, mas suas NDCs tem uma parte que é condicional e tem uma parte que é uma parte que é incondicional e tem uma parte que é condicional. Ou seja, eu posso fazer além do que eu estou me propondo fazer com os meus próprios meios, mas se tiver financiamento, se tiver capacitação, se tiver transferência de tecnologia, enfim, né? Ou seja, é uma condição, né? Então, isso levou o Acordo de Paris a ser firmado e também com uma liberdade enorme, né? O país vai dizer como que ele quer mensurar sua contribuição, que gases que ele vai trabalhar, se ele vai fazer isso olhando para o passado e reduzir com relação ao passado, ou se ele vai projetar as suas emissões futuras e propor uma redução com as suas emissões estimadas no futuro, né? Então, foi um grau de liberdade muito grande, muito grande. E por isso que eu não culpo muito quando hoje a gente diz que não é suficiente o que se chegou em termos de redução agregada, conforme propostas pelas contribuições nacionalmente determinadas da quase totalidade dos países signatários da Convenção. Não é suficiente. Hoje, se você olhar, é um exercício muito difícil, porque você tem que harmonizar essas coisas, né? Foram construídas de maneira tão diferentes, como é que eu harmonizo? Como é que eu não misturo maçã com banana, com laranja? Ou seja, eu tenho que encontrar uma forma de harmonizar. E ao fazer isso, você também tem um risco de estar generalizando algumas coisas. Mas, de qualquer forma, a gente vê que o Acordo de Paris, ele impede que a gente vá para aqueles graus mais elevados de aumento de temperatura. Estamos falando aí de 4 graus. A gente julga que isso não vai acontecer se as contribuições forem implementadas. Da forma como está hoje, se forem implementadas as contribuições condicionadas e não condicionadas, nós estaríamos chegando nos 3 graus. Já é impactante o suficiente. Ou seja, não é suficiente. Por outro lado, foi a única forma, ou seja, foi uma forma ambiciosa, eu vejo, né, de você realmente chegar e poder dizer, olha, não vai dar, a gente não está na trajetória certa e nós vamos ter que corrigir esse curso, né? E por isso que o Acordo de Paris, ele contempla você fazer revisões periódicas do que os países estão conseguindo alcançar para ver se eles estão ou não saindo da trajetória dos 2 graus. Eu gosto muito desse gráfico, esse gráfico é um gráfico de projeção em diferentes cenários, né? O IPCC trabalhou com 4 cenários. Esses cenários foram construídos com base numa projeção do que seria o aumento de temperatura, a questão de avanços tecnológicos, desenvolvimento tecnológico. Ele coloca várias variáveis aqui, a parte de economia, a parte como os próprios países se relacionam de uma forma global, principalmente na questão de transferência de tecnologia. Então, você tem 4 cenários, onde você tem um cenário bastante, vamos dizer, ambicioso, que seria justamente aquele que nos levaria a esse aumento de 2 graus Celsius, né? E um outro cenário extremo, que é o cenário onde, que a gente chama de business as usual, que seria aquele cenário onde nada se faz adicionalmente ao que já está sendo feito hoje. Ou seja, você não considera nem a implementação das NDCs e não considera também novas políticas que poderiam ser desenvolvidas. Ou seja, uma trajetória que vai levar aqui a um aumento que a gente julga que isso não vai acontecer. Mas, se vocês olharem, esse gráfico ele não vem do IPCC, porque o IPCC cortou os dados do último relatório até 2012, mas isso aqui já é de uma outra fonte também confiável e que mostra já o avanço aqui das emissões, né? E aqui pegando principalmente as emissões fósseis, que são as que mais contribuem para a questão do clima,
E se você pegar as emissões históricas, mensuradas mesmo, essas que são observações, você vê que, eu fico preocupado pra caramba. A continuar isso aqui, nós estamos nessa trajetória aqui do business as usual. Mas é um pouco cedo para a gente dizer qual vai ser realmente o impacto, né, que a implementação das NDCs vai ter. Se nós olharmos uma outra coisa interessante, né, saindo desse cenário para esse cenário, que seria um cenário de mitigação bastante ambicioso, né, você vai ver, e você poderia perguntar para mim, então, o que está acontecendo aqui? Você está falando de emissões de combustíveis fósseis, né? Isso aqui é zero. Isso aqui vai no tempo, isso aqui está em 2100. E você está falando para a gente aqui, quando você está falando de emissões negativas, né? Você tem emissões negativas nesse modelo aqui. E essas emissões negativas, aí é que vem a discussão de como é que a gente chega nessas emissões negativas. Porque dificilmente você vai conseguir chegar num zero líquido de emissões, né? Seja fósseis ou agregado mesmo com as florestas, né? Em 2100 sempre vai ter um resíduo ali, porque você tem uma latência também. Então, o que se imagina, aqui o IPCC, no último relatório dele, ele focou muito em duas coisas. Seriam os reflorestamentos de larga escala, que eu não acho que seja a solução, mas eles podem transitoriamente ajudar por causa da remoção de CO2 da atmosfera. E a outra coisa era a captura e armazenamento de CO2 em sistemas geológicos, né? Principalmente relacionados à produção de biocombustível. Ou seja, você impede a emissão, você captura ela antes de chegar na atmosfera. E aí que a gente começa a falar de geoengenharia, né? Essas coisas assim, eu estou envolvida aí num grupo que trabalha com essa parte de engenharia, um grupo científico. O IPCC tem uma cautela enorme, que são aquelas coisas de larga escala. Ou seja, como a fertilização dos oceanos, para que os oceanos, através das algas, possam tirar o CO2. Você alterar a radiação solar, não chegar na superfície terrestre, ou seja, você, com os aviões, vai dispersando algumas partículas que impedem a radiação total de chegar. Porque o que acontece na mudança do clima é justamente isso. Você tem a radiação solar chegando e ela não consegue sair. Enfim, esses gases de efeito estufa, eles impedem a saída, né, de parte dessa radiação que chega. Então, essa parte de geoengenharia é uma parte que nós estamos avançando dentro do IPCC nas discussões científicas com extrema cautela, porque a gente não tem muita noção dos impactos que essas geoengenharias aplicadas em larga escala poderiam acarretar. Bom, vamos passar rapidamente, professor, eu sei que o meu tempo está indo aqui, era só para mostrar essa do IPCC, ela mostra principalmente na questão das emissões dos gases de efeito estufa, mais relacionado à parte de agricultura e uso da terra, um aumento, né, significativo dessas emissões, que eu acho que o slide anterior mostrou com mais propriedade esse aumento. CH4, o metano, a gente ainda está tentando entender, achamos que tem algum processo que não necessariamente está levando a essa estabilização. O CH4 está mais relacionado à parte de agricultura, né? Por isso que quando a gente fala das emissões brasileiras, a gente não pode esquecer de colocar o CH4, porque se você pegar só o CO2, as florestas ainda vão ter uma contribuição grande. Se você botar o CH4 e o N2O, você vai ver que hoje a agricultura tem um papel mais importante do que nós já tivemos com as florestas no passado, por causa do alto desmatamento, né? Isso aqui eu acho que pega aquela transparência anterior, mas eu acho que um ponto interessante aqui que eu queria fazer notar, que é o que o pessoal às vezes fala, Thelma, mas esses pessoal que é cético, né? A questão do ceticismo, né? É complicada. Mas se você olhar, primeiro que a gente acha que essa contribuição, a gente tem certeza que essa contribuição antrópica hoje ela é inquestionável. Ela é bastante clara. Segundo, o que está acontecendo, que são esses processos que estão acontecendo de aquecimento, estão acontecendo muito rápido. E mais ainda nos últimos anos, nos últimos 50 anos. Então, se a gente olhar, a taxa de crescimento que você tem aqui em termos das emissões, você vê que essas emissões elas estão aumentando numa taxa que não, em vez de diminuir,
ela está aumentando nos últimos anos, né? Então, isso é extremamente preocupante, porque você, mesmo com o protocolo de Kyoto, mesmo com todas as políticas, né, voltadas para combater a mudança do clima, a gente vê que está difícil a gente segurar, principalmente essas emissões fósseis, né? E aí tem um longo debate se a gente poderia usar as florestas, né, para ajudar os países desenvolvidos a compensar as suas emissões fósseis. Ou seja, a gente segura a floresta em pé e eles continuam emitindo, e a gente segura com as florestas, impedindo que o desmatamento aconteça. O problema que eu vejo é que isso não resolve o problema, né? É claro que os nossos estados amazônicos todos querem vender esse ativo que existe, né, na nossa floresta lá. Só mais sim, obrigado, professor. O senhor está sendo generoso comigo, hein? Então, é claro que os estados amazônicos têm todo o interesse de colocar as florestas no mercado de carbono, como a gente chama. A minha preocupação maior é que, se você continuar a permitir as emissões fósseis, mesmo que temporariamente, você não corta o problema pela raiz, ou seja, continua incentivando que essas emissões fósseis continuem, ou seja, não acelera o processo de desenvolvimento tecnológico necessário, e ao mesmo tempo que isso poderia colocar em risco as próprias florestas, que são extremamente vulneráveis à mudança do clima. Ou seja, naquela slide que a gente estava mostrando, você vê toda essa questão de maior incidência de queimadas secas, né? A seca, né, que já aconteceu na Amazônia em 2005, aconteceu em 2011, né? Eu não vou dizer que eu estou atribuindo isso à mudança do clima, até porque o IPCC não assegura isso para o Brasil. Ele acha que ele vai ter muito mais confiança de associar esses eventos de seca mais lá para 2040, 2050, 2060. Hoje ele está assim, olha, não vou botar a minha mão no fogo dizendo que isso é consequência da mudança do clima. Mas o que a gente tem verificado é essas secas enormes e que têm impactado ali grande parte das nossas florestas, né? As metas assumidas pelo Brasil na sua MDC, o Brasil foi muito ambicioso, né? O Brasil tem uma liderança fundamental, né, nessas negociações do clima, principalmente. Ele, às vezes, tem algumas radicalidades, como não permitir colocar, até agora, enquanto posição do governo brasileiro federal, não colocar as florestas no mercado de carbono, pelas razões que eu acabei de explicar para vocês. Isso não é a opinião dos governos estaduais, como eu também falei para vocês. Mas o Brasil, ele foi extremamente ambicioso, talvez um dos únicos países que tenha feito uma proposta de redução das suas emissões, olhando para o passado e não projetando o seu futuro. A maior parte dos países em desenvolvimento fizeram uma projeção do que seriam as suas emissões futuras, ou seja, questionável, né? Porque é projeção. É uma projeção, enfim, você tem modelos que vão projetar o que você seria. E, a partir daí, propor uma redução com base numa visão do que poderia ser, né? E o Brasil, ele propôs reduzir as suas emissões com relação às suas emissões em 2005. E aí que os inventários nacionais de gases de efeito estufa têm um papel importante, porque ele é a única ferramenta que se tem para se dizer, eu vou reduzir com relação a um dado factual. Isso para o Brasil não é muito problemático. O Brasil tem um inventário muito, muito bom, professor. Ele tem que melhorar várias coisas, mas ele tem um inventário razoavelmente bom, porque a gente tem muita ciência, né? Ali na Amazônia, biomassa, essas coisas todas. Mas vários países em desenvolvimento não têm inventários bons. E essa é uma das grandes, eu diria que é um bottleneck, que a gente diz, quando os países vão financiar, os países desenvolvidos vão financiar os países em desenvolvimento, eles o fazem assim, mas às vezes até com um pouco de má vontade, porque eles entendem que os processos foram muito flexíveis para os países em desenvolvimento e não acreditam muito nos números que são colocados na mesa. Então, isso é um impeditivo também para alguns processos de financiamento que a gente tem, né? Então, a nossa grande contribuição ainda vai ser na área florestal, né? Apesar do Brasil ter feito isso, né, a gente chama de economy wide,
a contribuição do Brasil será em todos os setores. No setor de energia, com a introdução de mais energias renováveis, na parte de agricultura, com agricultura de baixo carbono, como a gente já tem, né, o Plano ABC, uma contribuição importante do Brasil. Precisa se ver adicionalmente ao que a gente já faria, o que esse plano vai trazer. E na parte do desmatamento, o desmatamento ilegal zero até 2030, né? E eu acho que eu não vou comentar muito sobre isso. Esse dado que saiu antes no Jornal Nacional não é um dado que eu acredito. O desmatamento não reduziu naquela proporção. E nós estamos aí com grandes desafios, né? Principalmente, professor, eu vou só levar mais uns pouquinhos, uns 2 minutinhos aqui. Principalmente porque a gente não sabe nem o que é desmatamento legal e o que é desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal seria o que a gente chama aquela supressão de vegetação que o Código Florestal permite. Ou seja, o Código Florestal do Brasil permite uma supressão de vegetação de forma legal. Nem os estados sabem, nas suas próprias autorizações, aonde estão essas supressões e se elas deveriam estar acontecendo ali, se não estão acontecendo em áreas de reserva legal. Então, há muito que se avançar ainda no conhecimento e em informações que os próprios estados não têm. E os estados têm muita autonomia e com responsabilidade legal em cima das florestas também. Então, nós temos aí grandes desafios, né? O que eu queria mencionar é que vocês vão ver propostas que o Brasil fez, né? Ou seja, tem uma recuperação de áreas degradadas de 12 milhões de hectares, né? É uma área fenomenalmente grande, né? Mas vamos entender que essas reduções são as reduções que o Brasil se comprometeu. Ou seja, se ele não conseguiu zerar o desmatamento ilegal até 2030, ele vai buscar fortalecer as suas energias renováveis, enfim, né? Então, não é uma coisa mandatória que ele implemente o que ele sugeriu na sua NDC. São só sugestões. O senhor quer que eu pare aqui, professor? Vamos parar, porque assim vem as perguntas, né? A ideia exatamente nós reservamos pelo menos 15 minutos para uma série, talvez 2 séries de 3 perguntas, dependendo do tempo e dependendo das perguntas que serão formuladas. O que nós podemos testemunhar é uma trajetória profissional destacada. Depois nós tivemos a clara definição de tendências e riscos, a questão dos riscos ambientais, e eu sublinho o processo de governança global que foi os Acordos de Paris. Não é o sistema multilateral que operou de per si, não foi a UNEP, não foram as organizações multilaterais, mas foi uma coalizão de agentes multilaterais, com uma forte também articulação dos governos europeus, especialmente do governo francês, que junto com o IPCC, junto com outros órgãos, viabilizaram o resultado dos Acordos de Paris. Perguntas? Alguém quer formular? Caso contrário, primeira pergunta, a Thaís, outra pergunta, segunda e terceira, quarta. Tudo bem, ficamos com essas 4. Eu peço para a Kelly nos ajudar. Formule a pergunta curta, clara, de tal forma que nós tenhamos tempo de ouvir as respostas deles. Boa tarde, Thelma. Sou a Thaís, trabalho na Fundação Amazônia Sustentável e estou fazendo essa matéria como aluna especial. E eu tenho 2 questionamentos, na verdade. O primeiro é em relação à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Como que você vê essa perspectiva? E o segundo é um pouco em relação à perspectiva política interna, porque você falou muito claramente da questão do mercado de carbono para a rede, sabendo que, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente tem uma perspectiva política de proteção da Amazônia que está cada vez mais fraca. Então, o quanto que seria importante ou não esse mercado, ou se esse mercado existisse, será que elas estariam mais preservadas, seguras? Segunda pergunta, é minha. Eu peço perguntas curtas. Temos alunos que têm aula, daqui a pouco temos que terminar às 19 horas. Bem, eu gostaria de saber assim, se
o quão grande é o consenso na comunidade científica sobre a ação antrópica no aquecimento global. E, assim, você acha que tem um interesse nas indústrias de negar isso, de negar a ação antrópica, ou você acha que é conspirar demais falar isso? Terceira pergunta, nós temos aqui. Alguém mais? Quer a quarta? Bom, eu sou a Flávia, eu estudo matemática. A minha pergunta é a seguinte: tivemos a ideia genial, né, do nosso presidente de assinar o decreto de extinção, né, da reserva no Amapá. Sei que isso já é antigo, né? Isso que eles estavam querendo fazer, de explorar a área, já é muito antigo. E uma coisa que eu quero saber, assim, o impacto que isso vai causar, já está sendo estudado, uma coisa assim? Então, vamos para cá. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, eu não vejo, quer dizer, na verdade o Trump ele foi mal assessorado, né? Foi muito mal assessorado. E hoje o discurso dele é um pouquinho mais light, como a gente costuma dizer, no sentido de querer reformular o compromisso que foi assinado pelos Estados Unidos no Acordo de Paris. Ou seja, rever os compromissos que foram acordados pelo governo Obama quando se assinou o Acordo de Paris em 2015. Bom, são duas coisas. A primeira é que é impossível se fazer uma revisão do que já foi acordado dentro de um processo multilateral. Até porque, se fosse assim, qualquer mudança de governo em qualquer país faria você voltar para trás e tentar renegociar tudo de novo num processo que é extremamente complicado, complexo, difícil mesmo. Não vejo nenhuma possibilidade de os países concordarem que sejam revistos os compromissos, até porque eu não acho que seria justo. Os Estados Unidos foram o país que mais contribuiu para o aumento de temperatura que a gente observou até agora. Então, se nós estivermos falando de justiça, eles teriam que ter compromissos muito mais ambiciosos. O segundo ponto é que a gente vê que as próprias indústrias, elas se sentiram, vamos dizer, marginalizadas no processo, que vão perder uma competitividade. Elas entendem que você tem, vamos dizer, um mercado aberto para novas tecnologias, principalmente, e que os Estados Unidos não querem ficar fora. Então, a forma como a gente vê é que os próprios governos estaduais, né, as próprias comunidades, etc., elas vão fazer independentemente do que o governo federal quiser. Então, isso não acontece só nos Estados Unidos. A gente acha que no próprio desenvolvimento das NDCs, os países já pararam para pensar um pouco em relacionar essa redução de emissões com o desenvolvimento sustentável. A gente acabou de assinar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, um pouquinho antes de Paris. Você tem a Convenção de Biodiversidade, que os Estados Unidos não assinou, mas enfim. Você tem várias metas que foram colocadas que não são só a meta relacionada ao que você tem em Paris. Então, colocar tudo isso junto, e principalmente no pacote de desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza, eu acho que é uma coisa que está na mesa hoje mais viva do que nunca, né? Essa foi uma. Então, eu não acho que vai ter impacto, não. Vai ter mais impacto para o IPCC do que realmente no âmbito da convenção. Queríamos que eles estivessem lá, mas se não tiver também, eu não acho que vai fazer aquela diferença que os Estados Unidos vai continuar fazendo independente. A questão do RED já é um pouco mais complicada, né? Até porque a gente acha que poderíamos estimular mecanismos que pudessem, como o Fundo Amazônia, trazer recursos ou contribuições de países, contribuições internacionais, independente disso acarretar uma troca de carbono, vamos assim dizer. E se fosse feito dessa forma, então os países teriam que ser muito mais ambiciosos do que estão sendo hoje. Muito mais. Ou seja, se você quiser colocar... Porque do jeito que você tem hoje, se você colocar as florestas e eles continuarem emitindo, você não sai do problema. Você não vai sair do problema. E vai colocar em risco as próprias florestas. Isso é discutível, isso não é para amanhã, não é para depois. Mas você tem um risco inerente. E depois você tem um problema do tempo de permanência do CO2 na atmosfera, que parte dele, 30% dele, fica por milhares de anos,
Ou seja, as florestas teriam que compensar por milhares de anos aquela emissão que foi feita num ano específico. Então, há problemas científicos que nós estamos tentando colocar na mesa para a comunidade que está pleiteando, né, essa questão de mercado de carbono, porque está olhando de uma forma, a meu ver, enviesada só sobre o potencial econômico, que não existe, porque não vão parar. Essa é a minha posição também muito pessoal nisso aí. O dinheiro nunca veio. A outra pergunta era... eu acho que não tenho dúvida. O CNPPC e PCC não tem dúvida. É 99,9% de certeza dessa contribuição antrópica. Né? Então, negar isso, eu acho que é realmente negar fatos, negar observações. Né? E se você quiser olhar sob o ponto de vista da ciência, como é que você explica esse desvio tão pronunciado de um modelo que só consideraria a contribuição natural? Então, eu acho sim que alguns governos são mal assessorados. O que não caracteriza 194 países, mas caracterizou um com essa desconfiança de que não existe essa contribuição, mal assessorada. E a última pergunta foi... Ixi, então, eu acho que o governo se comunica mal. Eu acho que ele se comunica mal. Ele tem esse erro, tá? E não é só nisso, não. Em tudo. Chamanchim já foi assim, né? Quando ele tirou parte da reserva de Chamanchim. Por razões que ele explica. Se você sentar com o ministro, ele vai explicar, não, aquele povo já estava lá, ela foi criada num ambiente que não podia ter sido criado, mas enfim, não explica. E agora a questão da reserva, né, natural de cobre de associados, é a mesma coisa. Ou seja, se você olhar nas entrelinhas, eles dizem, olha, vai se permitir a questão da exploração, mas mantendo a preservação. Eu não sei como é que isso vai ser feito, tá? Eu não sei como isso vai ser feito. Ou seja, eu espero que tenha sido feito um exercício de se tentar entender como é que você pode fazer a exploração, né, de alguns desses metais nobres, incluindo o ouro, de uma forma que não afete a floresta na sua totalidade. Não se fala em conservação, porque isso é impossível. Você vai mexer. É impossível você antecipar os efeitos que isso poderá ter. Só o tempo dirá, infelizmente. Nós temos mais alguns minutos para a última pergunta antes de nós agradecermos a Thelma. Uma das perguntas que surge no final de cada sessão é como a nova geração que vocês representam se prepara para esse futuro. Em outras palavras, quais são as competências que o expositor que vem aqui acredita que vocês devem desenvolver para se preparar, para ajudar a enfrentar o desafio e os riscos que o expositor apresentou? Na tua opinião, quais são essas competências críticas que esse jovem deveria levar em conta e depois nós aplaudimos e terminamos a nossa aula? Então, vou também ser breve, professor. Então, é uma pergunta difícil, né? Falar nas competências necessárias. Mas se a gente estiver falando de um pessoal que tem um futuro, vamos assim pensar, olhando em estar dentro de processos de negociação no futuro, o que eu imagino, né? Principalmente nessa questão de clima, que é um processo global. Ou seja, não adianta querer negociar dentro de casa, nós vamos ter que negociar com todos os países que participam disso. Então, eu acho que é uma primeira coisa que é até trivial, mas é o conhecimento da língua. Parece trivial, mas não é tanto assim. É muito difícil a gente, às vezes, encontrar as pessoas que tenham, assim, a habilidade, vamos assim dizer, de falar numa outra língua num processo de negociação. No processo de negociação, onde o português não é uma língua onde existe a tradução. E várias sessões paralelas na convenção, elas não têm tradução. Né? Ou seja, a pessoa teria que se articular, primeiro, de entender o que os outros estão falando, e segundo, tentar defender um ponto de vista. Tá? Então, essa é uma questão que eu acho importante, e eu não tenho palavras para dizer o quanto que isso é importante em termos de dedicação para se ter o conhecimento hoje do inglês, né? Principalmente, né? Que é a língua realmente oficial dessas negociações. O segundo ponto que eu vejo, professor, é o seguinte, quer dizer, em negociação, a gente só é respeitado a partir do instante em que a gente tenta defender com argumentação técnica. Eu sempre fui caracterizada assim, tem países que você fala assim, ele fala alguma coisa e você fala, mas por quê? Ele fala, não tem que te dar satisfação, é a minha posição. É a posição do meu país, não é a minha posição. A posição do meu país eu não tenho que dar satisfação.
de fato, esse é um processo. O senhor não pode forçar ninguém a dar uma justificativa de porque ele quer isso ou não quer. Eu acho que o governo brasileiro e seus negociadores conseguiram, ao longo dessa trajetória de negociação, e são excelentes, o pessoal do Itamaraty, eu hei de reconhecer, são brilhantes, essa credibilidade. Porque quando perguntado por quê, ele sempre vai fazer uma defesa sob o ponto de vista técnico. Se o outro vai entender, ou vai gostar, ou não vai gostar, é irrelevante. Mas ele diz, eu estou falando isso porque a minha preocupação é esta. E na questão do mercado de carbono, eu acho que vai comprometer a integridade ambiental de qualquer acordo que a gente fazer. Ou seja, de ter reduções genuínas de gases de efeito estufa. Então, essas coisas levam ao entendimento de que não adianta a gente sentar e achar que a gente vai conseguir simplesmente dizer a posição do meu país. Mas a necessidade que a gente tenha e seja visto ao longo do tempo, e o Brasil mantém grande parte dos seus negociadores por um grande tempo, haja visto eu com 15 anos, Miguel com mais de 20, e assim por diante, né? Negociadores que vão sendo vistos com credibilidade e com a defesa, né, de pontos de vista que são defensáveis, não olhando só para o Brasil, para seus próprios interesses, mas olhando dentro de uma visão mais global. Então, essa questão da competência técnica, que na verdade não precisa ser especialidade, por isso que eu estudo tanto. Que tem assuntos que eu não domino, não é da minha área, mas estudar, conversar, perguntar, pesquisar, fazem parte de todo esse processo incansável de ser um negociador, que é a área que muitos dos alunos aqui vão entrar. Então, boa sorte para vocês e tenham essa paixão.